paz de Jesus, Bíblia todo dia. Desafio de ler a Bíblia em um ano. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração inicial. Abre, Senhor, a minha mente para que eu compreenda, minha boca para que eu proclame e meu coração para que eu acolha. Amém. Hoje iniciamos o livro de Neemias, que traz alguns pontos que vai estabelecer o tom e o propósito desse livro. A vulnerabilidade de Jerusalém e a miséria do povo desencadeiam a angústia de Neemias. Sua resposta é um exemplo de luto, jejum e oração fervorosa diante de Deus. A oração de Neemias é um modelo de intercessão, combinando louvor, confissão de pecado, pessoal e coletiva, e um apelo estratégico às promessas de Deus na aliança mosaica. Neemias tem um objetivo claro: agir por Jerusalém, e sua posição como copeiro do rei o coloca em um lugar privilegiado para buscar a ajuda divina e a permissão real. Este capítulo é a semente de toda a ação que se seguirá no livro, motivada pela paixão de Neemias por seu povo e pela glória de Deus. Vamos à leitura. Livro de Neemias, capítulo 1. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Casleu, no 20º ano. Encontrando-me eu em Susa no palácio. Eis que chegaram de Judá, Anani, um de meus irmãos, com alguns companheiros. Perguntei-lhes pelos judeus libertados que tinham escapado do cativeiro e a respeito de Jerusalém. Aqueles que escaparam do cativeiro, disseram-me eles, estão lá na província, numa grande miséria e humilhação. Os muros de Jerusalém estão em ruínas e suas portas foram incendiadas. Ouvindo tais palavras, sentei-me para chorar e fiquei vários dias desconsolado. Jejuei e orei diante do Deus do céu, dizendo: Ah, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, vós que permaneceis fiel à vossa aliança e exerceis a misericórdia para com aqueles que vos amam e observam os vossos mandamentos. Que vossos ouvidos estejam atentos e vossos olhos se abram para ouvirdes a prece que eu, vosso servo, estou fazendo na vossa presença, de noite e de dia pelos filhos de Israel, vossos servos, confessando os pecados que nós, os israelitas, cometemos contra vós, porque eu mesmo e a casa de meu pai temos pecado. Nós vos ofendemos gravemente e não observamos as leis, os mandamentos e os preceitos que destes a Moisés vosso servo. Lembrai-vos da palavra que destes ao vosso servo Moisés, dizendo: Se transgredirdes meus preceitos, eu vos dispersarei entre as nações. Mas se voltardes a mim, se observares os meus mandamentos e os praticardes, mesmo que estejais deportados às extremidades do céu, eu vos reunirei ali e vos farei retornar ao lugar que escolhi, para estabelecer nele a morada de meu nome. Eles são vossos servos, esse mesmo povo que libertastes com o poder e a força de vossa mão. Ah, Senhor, prestai ouvidos à oração deste vosso servo e à oração dos vossos servos que veneram o vosso nome. Dignai-vos hoje dar bom êxito ao vosso servo e fazei-o ganhar o favor do rei. Eu era então copeiro do rei. No capítulo 2 de Neemias, vai narrar a oportunidade dele de apresentar seu plano ao rei Artaxerxes, sua obtenção de permissão e recursos e sua chegada a Jerusalém para inspecionar os muros. O capítulo destaca a providência divina, agindo em seu favor, e a resistência inicial que ele encontra de inimigos locais, preparando o terreno para os desafios e o sucesso da reconstrução. Neemias capítulo 2. No 20º ano do rei Artaxerxes, no mês de Nissan, estando o vinho diante de mim, tomei-o e ofereci ao rei. Ora, jamais em outra ocasião eu estivera triste em sua presença. Disse-me o rei: Por que tens a face sombria? Não estás doente? Tens, no entanto, algum dissabor? Muito conturbado, respondi ao rei: Vivo o rei para sempre. Como não haveria eu de estar pesaroso, desde que a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais está devastada e suas portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: Que tens a me pedir? Então, fazendo uma prece ao Deus do céu, eu disse ao rei: Se aprouver ao rei e se o teu servo te é agradável, permite-me ir para a terra de Judá,
a cidade onde se encontram os túmulos de meus pais para reconstruí-la. O rei, junto de quem estava sentada a rainha, perguntou-me: quanto tempo durará a tua viagem? Quando voltarás? Ele consentiu que eu partisse logo, que lhe fixei certo prazo. Prossegui: se o rei achar bom, que me dê missivas para os governadores de além do rio, a fim de que me deixem passar para Judá, e outra carta para Asaf, o intendente da floresta real, para que ele me forneça madeira para a viga das portas, da fortaleza vizinha ao templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que eu habitar. O rei concordou com meu pedido, porque a mão favorável de meu Deus estava comigo. Fui ter com os governadores de além do rio e entreguei-lhe as cartas do rei. O rei também tinha enviado para mim alguns chefes militares e cavaleiros. Mas quando Sanabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, foram informados disso, ficaram grandemente despeitados por ter chegado um homem que procurava o bem dos filhos de Israel. Cheguei a Jerusalém e, depois de ter passado ali 3 dias, levantei-me durante a noite, acompanhado de um pequeno grupo de homens, sem dizer a ninguém o que o meu Deus me tinha inspirado fazer por Jerusalém. Não tinha comigo outro animal, senão aquele em que montava. Saí à noite pela porta do vale e dirigi-me à fonte do dragão e à porta da esterqueira. Verifiquei que as muralhas de Jerusalém estavam arruinadas e que as portas estavam consumidas pelo fogo. Prossegui rumo à porta da fonte e à piscina do rei, mas não havia ali lugar onde pudesse passar com a minha montaria. Subi então à noite no barranco, examinei a muralha, retomei em seguida o mesmo caminho e reentrei pela porta do vale. Os magistrados ignoravam aonde tinha ido e o que queria fazer. Até aquele momento eu nada havia deixado transparecer, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos homens importantes, nem aos magistrados, nem às demais pessoas do povo que se ocupavam dos trabalhos. Disse-lhe então: vede a miséria em que estamos, Jerusalém devastadas, suas portas consumidas pelo fogo. Vinde, reconstruamos as muralhas da cidade e ponhamos termo a esta humilhante situação. Contei-lhes em seguida como a mão de meu Deus havia protegido e narrei-lhes tudo o que me tinha dito o rei. Gritaram todos: vamos, reconstruamos, e com coragem puseram-se a trabalhar nessa boa obra. Quando Sanabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, bem como Gozém, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, e diziam num tom de desprezo: que estáis fazendo? Quereis revoltar-vos contra o rei? Respondi-lhes: o próprio Deus do céu é quem nos fará triunfar. Nós somos seus servos e vamos reconstruir. Quanto a vós, não tendes parte nem direito, nem lembrança em Jerusalém. No capítulo 3 de Neemias é um registro detalhado da reconstrução dos muros de Jerusalém. É uma lista impressionante de nomes, famílias e localidades, mostrando como a tarefa monumental foi realizada através de um esforço comunitário e organizado. Cada grupo de trabalhadores, liderado por um chefe, foi responsável por uma seção específica do muro, demonstrando a dedicação de Neemias em mobilizar o povo e a resposta colaborativa de Israel à sua liderança. Neemias capítulo 3, dos versículos 1 ao 32. O sumo sacerdote Eliacibe e seus irmãos no sacerdócio puseram-se a trabalhar para reconstruir a Porta das Ovelhas. Consagraram-na e assentaram-lhe os batentes. Construíram a muralha até a torre de Meia, a qual consagraram e prosseguiram até a torre de Ananiel. Ao lado deles trabalhavam os homens de Jericó, bem como Zacur, filho de Enri. Os filhos de Asená construíram a Porta dos Peixes. Colocaram-lhe as vigas e assentaram-lhe os batentes, com suas fechaduras e as trancas. Ao lado deles trabalhavam nas reparações Meremote, filho de Urias, filho de Acós, depois Messolã, filho de Baraquias, filho de Messezebel. Ao seu lado trabalhava Sadoque, filho de Baaná. Ao lado desses trabalhavam os tecoitas, mas seus chefes não prestaram apoio ao trabalho de seus senhores. Joiada, filho de Faceia, e Messolã, filho de Bessodias, repararam a porta antiga. Puseram-lhe as vigas e colocaram os batentes, as fechaduras e as trancas. Ao lado trabalhava Meltias, o Gabonita,
Jadon, o Meronatita, bem como os homens de Gabaon e de Masfa, que eram súditos do governador da outra banda do rio. Ao lado trabalhava Osiel, filho de Araias, membro da associação dos Orives, depois Ananias, da turma dos perfumistas. Reconstruíram Jerusalém até o Muro Largo. Ao lado deles trabalhava Rafaias, filho de Ur, chefe de uma metade do distrito de Jerusalém. Depois, defronte de sua casa, Gedaias, filho de Aromaf. Em seguida, Atos, filho de Acebônias. Melquias, filho de Herém, e Assub, filho de Faate Moabe. Repararam outra parte da muralha e a torre dos fornos. Ao lado deles trabalhava com suas filhas, Selo, filho de Aloés, chefe da outra metade do distrito de Jerusalém. Anum e os habitantes de Zanoi repararam a porta do vale. Eles mesmos a reconstruíram e trocaram os batentes, as fechaduras e as trancas, e fizeram além disso 1000 côvados de muro até a porta da esterqueira. Melquias, filho de Recabe, chefe do distrito de Bet-Acarém, reformou a porta da esterqueira, reconstruiu-a, colocando-lhe também os batentes, as fechaduras e as trancas. Selo, filho de Col-Oza, chefe do distrito de Masfa, reparou a porta da fonte, reconstruiu-a, cobriu-a e colocou-lhe os batentes, as fechaduras e as trancas. Fez além disso os muros, desde a piscina de Siloé, ao lado do jardim do rei, até a escada que desce da cidade de Davi. Depois dele, Neemias, filho de Aziboque, chefe da metade do distrito de Betissu, trabalhou até defronte do túmulo de Davi, até o reservatório artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, trabalharam os levitas com Réum, filho de Bani. Ao lado trabalhava para o seu distrito Assabias, chefe da metade do distrito de Seila. Mas ao longe trabalhavam seus irmãos, sob a direção de Benuí, filho de Enadade, chefe da outra metade de Seila. Azer, filho de Jesua, chefe de Masfa, restaurou outro setor da muralha, defronte da subida do arsenal até a esquina. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, trabalhava com ardor em outra seção, desde a esquina até a entrada da casa do sumo sacerdote Eliacibe. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Acós, trabalhava em outra seção, desde a porta da casa de Eliacibe até a extremidade dessa casa. Mais adiante, trabalhavam os sacerdotes, os homens da planície do Jordão. Depois deles, Benjamim e Assub trabalhavam defronte das suas casas. Depois deles, Azarias, filho de Maacias, filho de Ananias, ao lado de sua casa. Depois dele, Benuí, filho de Enadade, trabalhava em outra seção, desde a casa de Azarias até a esquina e o contorno. Falel, filho de Ozi, trabalhava defronte da esquina e da alta torre, que aparece sobre o Palácio Real, perto do átrio da prisão. Depois dele trabalhava Fadaias, filho de Faros. Os natineus habitavam Ofeu, até defronte da porta da água, ao oriente e da torre que se salientava. Depois dele, os tecuítas trabalhavam na parte seguinte, defronte da torre que se salientava até o muro do Ofeu. Acima da porta dos cavalos trabalhavam os sacerdotes, cada um diante de sua casa. Depois dele, Sadoc, filho de Emer, diante de sua casa. Depois Semeias, filho de Sequenias, guardião da porta oriental do templo. Depois dele, Ananias, filho de Selemias e Anum, o sexto filho de Selefe, repararam uma outra seção. Depois dele, Messolã, filho de Baraquias, trabalhava diante de sua residência. Depois dele trabalhava Melquias, que pertencia à turma dos Orives. Fez reforma até a casa dos natineus e dos negociantes, diante da porta de Mificade, até a sala superior do ângulo. Enfim, entre o quarto da esquina do contorno e a porta das ovelhas, trabalhavam os Orives e os negociantes. Nesse trecho final do capítulo 21 de Atos, descreve o momento em que Paulo, já sob custódia romana e prestes a ser levado para a fortaleza, pede permissão ao tribuno para falar à multidão enfurecida. A surpresa do tribuno ao ouvir Paulo falar grego
e a subsequente concessão da permissão prepara o palco para o discurso de defesa de Paulo, que tentará acalmar e esclarecer a situação para os judeus em Jerusalém. Atos dos Apóstolos, capítulo 31, dos versículos 37 ao 40. Quando estava para ser introduzido na fortaleza, Paulo perguntou ao tribuno: "É-me permitido dizer 2 palavras?" Este respondeu: "Sabes o grego? Não és tu, portanto, aquele egípcio que há tempos levantou um tumulto e conduziu ao deserto 4.000 extremistas?" Paulo replicou: "Eu sou judeu, natural de Tarso, na Cilícia, cidadão dessa ilustre cidade, mas rogo-te que me permitas falar ao povo." O tribuno lhe permitiu. Paulo, em pé nos degraus, acenou ao povo com a mão e se fez um grande silêncio. Falou em línguas hebraica no seguinte modo. Nesse trecho de Atos, capítulo 22, apresenta o primeiro discurso de defesa de Paulo diante da multidão judaica em Jerusalém, que o havia atacado no templo. Falando em aramaico, a língua hebraica, Paulo busca acalmar a turba ao se identificar com eles, como judeu, fariseu e zeloso da lei, e então narra sua própria história de perseguição aos cristãos e sua dramática conversão no caminho de Damasco. O objetivo é mostrar que sua mudança de vida e sua missão foram resultado direto da intervenção divina. Atos dos Apóstolos, capítulo 22, dos versículos 1 ao 16. Irmãos e pais, ouvi o que vos tenho a dizer em minha defesa. Quando ouviram que lhe falava em língua hebraica, escutaram-no com a maior atenção. Continuou ele: Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade. Instruí-me aos pés de Gamaliel, em toda a observância da lei de nossos pais, partidário entusiasta da causa de Deus, como todos vós também o sois no dia de hoje. Eu persegui de morte essa doutrina, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. O sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos me são testemunhas, e foi deles que também recebi cartas para os irmãos de Damasco, para onde me dirigi, com o fim de prender os que lá se achassem e trazê-los a Jerusalém para que fossem castigados. Ora, estando eu a caminho e aproximando-me de Damasco, pelo meio-dia, de repente me cercou uma forte luz do céu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu repliquei: Quem és tu, Senhor? A voz me disse: Eu sou Jesus de Nazaré, a quem tu persegues. Os meus companheiros viram a luz, mas não ouviram a voz de quem falava. Então eu disse: Senhor, que devo fazer? E o Senhor me respondeu: Levanta-te, vai a Damasco, e lá te será dito tudo o que deves fazer. Como eu não pudesse ver por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos meus companheiros, cheguei a Damasco. Um certo Ananias, homem piedoso e observador da lei, muito bem conceituado entre todos os judeus daquela cidade, veio ter comigo e disse-me: Irmão Saulo, recobra a tua vista. Naquela mesma hora pude enxergá-lo. Continuou ele: O Deus de nossos pais te predestinou para que conhecesses a sua vontade. Visse o justo e ouvisses a palavra da sua boca, pois lhe serás diante de todos os homens testemunha das coisas que tens visto e ouvido. E agora, por que tardas? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, invocando o seu nome. Nesse trecho do Salmo 72 é o ponto de virada na crise de fé do salmista. Após lamentar a prosperidade dos ímpios, ele expressa a frustração de sua própria retidão. No entanto, sua perspectiva muda drasticamente quando ele entra no santuário de Deus. Lá, ele compreende a verdadeira e terrível sorte dos ímpios, percebendo que a aparente prosperidade é ilusória e temporária e que o juízo divino é certo e repentino. Salmo 72, dos versículos 13 ao 20. Então foi em vão que conservei o coração puro e na inocência lavei as minhas mãos? Pois tenho sofrido muito e sido castigado cada dia. Se eu pensasse, também vou falar com eles, seria infiel à raça de vossos filhos. Reflito para compreender este problema. Muito penosa me pareceu esta tarefa, até o momento em que entrei no vosso santuário e em que me dei conta da sorte que os esperava. Sim, vós o colocais num terreno escorregadio, à ruína vós os conduzis.
Eis que subitamente se arruinaram, sumiram, destruídos por catástrofe medonha, como de um sonho ao se despertar. Senhor, levantando-vos, desprezai a sombra deles. Nesse trecho do livro de sabedoria, continua a meditação sobre a justiça e a misericórdia de Deus em seu trato com os ímpios, especificamente os cananeus. O autor enfatiza a soberania absoluta de Deus sobre toda a criação, argumentando que, sendo Ele o Senhor universal, sua paciência e clemência não derivam de fraqueza, mas de seu poder e desejo de dar uma chance ao arrependimento. Mesmo quando Ele castiga, o faz com moderação e um propósito pedagógico para que o homem aprenda com suas ações. Sabedoria, capítulo 12, dos versículos 12 ao 18. Porque quem ousará dizer-vos, que fizestes tu? E quem se oporá a vosso julgamento? Quem vos repreenderá de ter desaniquilado nações que criaste? Ou quem se levantará contra vós para defender os culpados? Não há, fora de vós, um Deus que se ocupa de tudo, e a quem deveis mostrar que nada é injusto em vossos julgamentos, nem o rei, nem o tirano, que vos possa resistir em favor dos que castigaste. Mas porque sois justo, governais com toda a justiça, e julgais indigno de vosso poder condenar quem não merecer ser punido, porque vossa força é o fundamento de vossa justiça, e o fato de ser de Senhor de todos vos torna indulgentes para com todos. Mostrais vossa força aos que não creem no vosso poder, e confundi os que não a conhecem e ousam afrontá-la. Senhor, de vossa força julgais com bondade, e nos governais com grande indulgência, porque sempre vos é possível empregar vosso poder quando quiserdes. Oração final. Senhor, te louvo e agradeço, porque deixastes tua palavra viva no meio de nós. Que as tuas palavras fiquem guardadas em meu coração e que eu seja testemunha viva do vosso Evangelho. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.